Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula introdutória ao estudo das equações diferenciais. No vídeo anterior, na primeira parte desta aula, a gente definiu o que é uma equação diferencial e também vimos que ela pode ser classificada de acordo com o tipo e ordem. E agora vamos ver que a equação diferencial também pode ser classificada de acordo com a linearidade. Muito bem, aqui está o formato genérico que define a linearidade de uma equação diferencial. O que a gente pode ver aqui? Aqui nós temos derivadas, uma derivada de ordem n, aqui uma derivada de ordem n-1, ou seja, uma ordem a menos que aquela, até chegar na derivada primeira, ou simplesmente a derivada. Então vejam só, se aqui for uma derivada de ordem 4, isso aqui vai ser uma derivada de ordem 3, aqui no meio teremos a derivada de ordem 2, e finalmente aqui a derivada de ordem 1. E aqui nós temos um termo que não tem a derivada, daria para dizer que é a derivada de ordem zero, né? Que é a própria função. Porque as derivadas aqui são dessa função em relação à variável x. Estão vendo aqui embaixo? Ó? Tudo em relação à variável x. E aqui na frente o AN. AN, porque se essa aqui for a derivada de ordem 4, esse aqui é o A4, que é o coeficiente dessa derivada. E notem que ele varia, ele depende de x. Depende de x, depende de x, depende de x. E aqui no final, depois da igualdade, nós temos uma função que somente depende de x. Na verdade, juntando isso tudo que a gente observou, nós temos o formato de uma equação diferencial linear. Então, o que caracteriza essa expressão? A variável dependente y e também todas as suas derivadas, aqui, ó, a variável dependente y e todas as suas derivadas são de grau 1. Vejam, pessoal, não é ordem, é grau. Isso significa o quê? Que não vai haver um expoente externo aqui, ó, essa derivada não vai ser elevada ao quadrado, ao cubo. Aqui também não, aqui também não. E principalmente esse y aqui, ó, ele não vai poder ser ao quadrado, não vai poder ter raiz, não vai poder ter expoente e meio, porque a potência de cada um desses termos é 1, certo? E justamente o 1 não aparece, ó, em nenhum caso aqui, tá? Um expoente externo. Não é a ordem da derivada, é um expoente, tá? Por isso grau. Grau é até uma classificação que quase não é utilizada para equações diferenciais, tá? Porque a derivada é a ordem. Uma vez ou outra a gente pode se enganar e falar grau, né? Mas aqui a derivada é a ordem, tá? O grau é um expoente. Por exemplo, novamente, para fixar, esse y aqui, ó, tem grau 1. Né? Ele é de primeiro grau. Se tivesse um 2 aqui, um quadrado, y ao quadrado seria de segundo grau. Não pode, tá? A linearidade é tudo 1. Ok? Cada coeficiente de y e suas derivadas, ó, coeficiente desse y das respectivas derivadas, ou seja, de que ele está falando? Do AN, do AN-1, do A1, do A0. Dependem, no máximo, da variável independente x. Pode ver, ó. Se ele fala no máximo, significa que esses termos aqui podem não depender de x, mas não depender de variável nenhuma, ou seja, podem ser coeficientes constantes, só o número real, assim como o g de x também. Considerando esses itens e o que a gente acabou de ver aqui, a gente já consegue identificar quando uma equação é linear. No começo, né, custa um pouquinho, mas já já a gente consegue pegar a prática. Vejam só essa expressão aqui, ó. Y' é igual a KY, né? Então a derivada está aqui, y', que corresponde a esse termo aqui, ó. O coeficiente de y aqui não aparece, então esse cara aqui é 1. Ele pode ser uma constante, sem problema nenhum. E esse termo aqui, na verdade, ó, é o que tem o y. Ele está do lado de cá, mas se a gente fosse botar nesse modelo, ele iria para lá, e apareceria um zero aqui, que seria o g de x. Então eu tenho o y, que é a função, que é a variável dependente, e um coeficiente que nesse caso é k, como não está definido, é uma constante. Então essa aqui é uma equação linear. Essa outra que está aqui, ó, segunda derivada y duas linhas, né? Poderia ser essa daqui, coeficiente é 1, y', primeira derivada pode ser essa aqui, ó, coeficiente é menos 3, então está tudo certo, constante. Y está aqui, coeficiente é uma funçãozinha do primeiro grau, depende só de x, então está ok. E o termo independente aqui, ó, né? Independente de y e de derivadas, né? Que é o g de x, é zero. Então também é uma equação linear. E esse último caso, ó, derivada y, beleza? Coeficiente 1, coeficiente 3x, coeficiente menos 5.
esse depende de x, os outros dois são constantes, ok? E e na x aqui é a função g de x, depende de x, tudo certo. As três são equações diferenciais ordinárias, lineares. Notem que esse modelo aqui é uma equação ordinária, né? Porque depende tudo de x. Certo? Agora vamos lá. Esses outros exemplos. Essa expressão que está aqui não é uma equação diferencial linear. Porque a variável aqui, na verdade, não é y, é g. Então seria dg dx. Né? Então o g sozinho aqui, ó, que faz o papel do y, está ao quadrado. Não pode estar ao quadrado, todos eles têm que ter grau 1. Não é uma equação linear. Aqui tem uma derivada de ordem 3, tudo certo, só que tem o y na quarta. Novamente, esse termo aqui não pode ter expoente 4, não é uma equação linear. Aqui eu tenho e na x, tudo certo. 2y, né, coeficiente constante y, tudo certo. Derivada y', tudo certo. Mas o coeficiente aqui depende de x. E aquele não depende de x, ele depende de y. Então não é uma equação linear. Nesse caso aqui eu tenho uma derivada de segunda ordem, né, poderia ficar aqui, está tudo certo. Só que o y aqui, ó, ele está envolvido com seno. Ele não pode estar envolvido com seno. Nem seno, nem logaritmo, nem radical. Então também não é uma equação linear. Ou seja, nenhuma dessas são. Agora um detalhezinho especial aqui, ó, uma marcaçãozinha, para essa expressão que aqui está. Quando temos o termo independente aqui, ó, que é o g de x desse modelo, igual a zero, a gente diz que a equação linear é classificada também como homogênea. Isso mais à frente a gente vai ver que quando ela é homogênea facilita um pouco a resolução para a gente encontrar a solução que é o y. Tá? Então homogênea quando aqui esse termo é zero. Notem, pessoal, que essa aqui também é homogênea. Certo? Basta que a gente coloque esse ky para lá. Tá? Ela também é homogênea, porque esse termo aqui não pode ter x. Certo? Essa também é uma equação homogênea, embora não apareça o zero aqui. Beleza? Muito bem. Encerramos aqui a parte de classificação das equações diferenciais. Então a gente olha para uma equação e já sabe classificar com relação ao tipo, se é ordinária ou parcial, com relação à ordem, se é de primeira, segunda, terceira ordem, que depende da ordem da derivada. E agora também conseguimos classificar se ela é linear ou não. Né? Essas aqui são todas não lineares. Beleza. Vamos falar agora da solução de uma equação diferencial. A gente não está falando do método ainda, né? Como resolver. Só da solução em si. Quando resolveremos brevemente, em breve, né? Uma equação diferencial, a solução dela vai poder ser escrita em duas formas. Na forma explícita e na forma implícita. A forma explícita é aquela que você consegue isolar o y da função, a variável dependente. E do outro lado nós temos a função de x. Em alguns casos a gente consegue classificar, dizer se é uma função no primeiro grau, se é uma função exponencial, se é uma função logarítmica, de terceiro grau e assim por diante. Mas em algumas situações isso não é possível. E aí a solução vai ser escrita na forma implícita. A forma implícita é aquela em que o y, a solução, fica escondida, fica velada, fica implícita. Ou seja, os termos x e y estão misturados, a gente não tem o y isolado. Porque quando a gente isola o y, a função fica explícita, fica escancarada, a gente consegue ver. E quando é implícita, ela fica escondida, ela não aparece, ela não está clara. E aí você pode deixar a expressão igual a zero. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Temos essa equação diferencial, que é o modelinho que a gente já usou como exemplo anteriormente, e a solução dela é essa aqui, ó, na forma explícita, porque aqui eu tenho o y isolado, e do lado de cá, ó, eu tenho só a expressão em função de x. Tem uma constante desconhecida aqui, mas está tudo certo. Só tem a variável x desse lado. Forma explícita, y igual a uma função de x. E eu tenho algumas equações diferenciais, como essa que nós estamos vendo aqui, que a solução dela está escrita na forma implícita. Notem, pessoal, que o y não está isolado. Está vendo aqui? Eu teria que... É possível transformar ela na forma explícita? Em alguns casos é. Aí eu isolo o y, passo o x² para cá, e eu ainda tenho que tirar esse quadrado aqui, ó. A função y está implícita, ela está aqui dentro. E nesse caso aqui, na verdade, são duas funções. Porque quando eu passar o quadrado para lá, em forma de radical, vai ter um mais ou menos na frente. Ah, mas não tem que estar sempre escrito igual a zero, não. Se eu quiser deixar o zero, é só passar essa constante para cá e fica igual a zero.
Tá? Necessariamente não precisa ser zero do lado de cá. É porque ela pode ser escrita nesse formato assim, né? Pode às vezes ter um termo aqui com x, ou até mesmo mais um termo com y, ou mesmo um número real que não seja zero. Tá? Não tem problema nenhum. Esse aqui é o formato genérico de uma função implícita. Beleza? Né? Agora vamos observar o seguinte, com relação à constante que nós temos aqui, né? Peguei esse exemplo que está aqui em cima, ó, certo? Isso aqui é a solução dessa equação diferencial. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o processo inverso. Como já tem a solução, vamos derivar para chegar ali. Então veja só, regrinha da derivada de e na u, relembrando, né? É o próprio e na u, tá vendo? Não muda. E aqui atrás é a derivada do expoente. Se o expoente for x, aqui fica 1 e a derivada fica exatamente igual à função. Mas se não for, x vai modificar. Então, como é x quadrado, vai modificar. Vamos nessa então. Derivada de y em relação a x, está aqui. Constante multiplicando permanece, não se altera. E na u fica e na u, então e na x quadrado fica e na x quadrado. E aqui atrás a derivada do expoente. O expoente é x quadrado, derivada de x quadrado, 2x. Então, ok, está aqui a derivada. Esse tipo de função, a gente já sabe que acontece o seguinte, ó, olha a repetição aqui, ó, da função original. Então, no lugar disso aqui, eu posso colocar o próprio y. Agora, organizando, né, colocando 2x para frente, o que nós temos? A equação diferencial original. Claro que é um modelinho bem simples, bem prático, é só para a gente ver o que acontece aqui. Então, o que está dizendo? Que aqui nós temos uma constante. E se ela está em aberta, significa, de certa forma, que eu poderia escolher um valor aqui, que eu deveria chegar novamente nessa expressão. Vamos fazer isso então? Vamos escolher um valor para C. Vamos escolher um número aleatório. Que tal 14? Aqui, ó, escolhi o 14 para a variável C. Vamos aplicar o mesmo procedimento. 14 multiplicando permanece. E na U fica E na U, estou seguindo a regra. E a derivada de x quadrado é 2x. Novamente, nós percebemos que isso aqui é exatamente igual a y. Então, posso trocar isso aqui por y. E aí eu percebo que, organizando, colocando o x para frente, volto para cá. O que a gente percebe aqui? Que no lugar dessa constante, eu posso colocar o 14, o menos 8, raiz de 3π, qualquer valor real que eu coloque aqui, na hora que eu derivar, eu vou voltar para esse processo aqui. Tá? Eu não estou considerando zero aqui, que o zero vai modificar o aspecto, mas ele acaba funcionando também. Tá? Mas vamos considerar qualquer valor real diferente de zero. E aí eu volto para esse formato. Então, nesse valor de C aqui, ó, eu tenho uma infinidade de funções que se encaixam, que quando derivadas, voltam para essa expressão. Ou seja, essa equação diferencial tem um monte de solução. Cada valor de C diferente de zero que eu colocar aqui, tem uma solução para essa equação diferencial. Então, nós temos uma família de funções. Essa solução aqui representa uma família de funções que satisfazem aquela equação. Então, notem, pessoal, a primeira coisa que a gente deve observar que a solução de uma equação diferencial é uma função. Diferentemente, quando a gente resolve, por exemplo, uma equação uma equação do segundo grau, a solução são dois números reais. A solução de uma equação diferencial é uma função. E se essa função tiver uma constante em aberto, essa função representa uma família de funções. A essa expressão que representa uma família de funções, a gente chama de solução geral da equação diferencial. Tanto esta quanto esta. Aqui também, pessoal. Só que aqui esse valor de C é um pouco mais restrito. O C aqui aceita valores reais positivos, porque ele está atrelado, né? Essa expressão aqui, ó, é uma circunferência com o centro na origem do sistema de coordenadas. Então isso aqui é o raio quadrado. Então o C tem que ser um número positivo. Nesse caso até o zero funciona porque o zero vira um ponto. Tá? Mas o C aqui tem que ser um número real positivo. Então para cada valor de C positivo, eu tenho uma circunferência aqui de raio diferente. Legal? Todas centradas na origem. Por isso que essa solução aqui, ela está na forma implícita e essa na forma explícita, mas ambas são soluções gerais das suas respectivas equações diferenciais. Porque isso aqui gera uma família de curvas, isso aqui gera uma família de circunferências. E a gente pode notar aqui, eu fiz um testezinho, ó, eu mudei o valor da constante e chega aqui. Você pode experimentar colocar outros valores aqui no C,
no caso eu coloquei 14, que você vê que vai chegar aqui na mesma equação diferencial. Certo? Então, por isso, vamos dar uma olhadinha de perto na solução geral de uma equação diferencial. Aqui nós temos uma outra equação diferencial, muito parecida a solução, né? Com a sua solução geral. Estou pegando casos simples, tá, pessoal? Para a gente poder observar melhor. Então, veja. Aqui ao lado, temos algumas das funções que pertencem a essa família aqui, com valores arbitrários de C. A gente escolheu valores para C. Então, aqui em cima, ó, eu tenho valores positivos de C. Ó, 4, 2, 1, meio e 4. Essa função aqui fica crescente. Colocando valores de C negativo, ela fica decrescente. À medida que o valor de C fica menor, essa curvatura aqui, ó, acaba acontecendo para valores maiores de x. E à medida que o C fica maior, essa curvatura aqui acontece para valores menores de x. Aqui menor, né? Não sei se eu falei corretamente. Menor, né? Valores menores de C, a curvatura acontece para valores maiores de x. Aqui acontece, né, o inverso. Ok? Então, ó, essa equação diferencial, ela tem essa solução geral, e essa solução geral representa uma família de funções exponenciais. Todas elas que vocês estão vendo aqui, que são algumas, satisfazem essa equação diferencial. Por isso ela é chamada de solução geral. Uma solução genérica, né? Em contrapartida, nós temos a solução particular da equação diferencial. Peguei o mesmo exemplo, está aqui a sua solução geral. Vamos colocar uma condição. A gente quer uma daquelas curvas. Eu quero aquela curva que o y0 é igual a 4, ou seja, quando o x é 0, olha aqui, ó, quando o x é 0, o y é 4. Então, na verdade, eu estou dizendo assim, daquela família de soluções que estavam lá, de curvas, eu quero a curva que passa nesse ponto. Isso aqui é um ponto, ó, no ponto 0 e 4. Então, ok, vamos ver qual é. Coloco o 0 aqui, ó, no x, 0 no x, e elevado a 0 é 1, 1 vai ser c. E y de 0 é 4, y de 0 é 4. O c valeu 4. Então, se eu reescrever essa função agora com o c valendo 4, não, c4, está aqui, ó, ela fica assim. A gente diz que essa função que está aqui é uma solução particular dessa equação diferencial, porque ela é exclusiva que passa nesse ponto. Não, poderia ter outras funções que passam nesse ponto? Até poderia, mas nesse caso não, é só uma, só essa. Certo? Então a gente diz que essa expressão é uma solução particular desse caso, desse problema, porque ela satisfaz, ela está de acordo com essa condição que aqui está. Legal? Então vejam só, daquele gráfico do slide anterior que a gente tinha várias curvas, só essa aqui é representada por essa função, e onde está a condição inicial? Está aqui, ó, né? Quando x é 0 e y é igual a 4. Então essa aqui foi destacada da família, porque é a única que passa nesse ponto. Então a gente fala assim, ó, quando existe uma condição inicial dada, a gente tem um problema de valor inicial. Eu tenho uma equação diferencial e tenho uma condição. Aí eu acho a solução geral, mas dessa solução geral eu consigo destacar a solução particular, que é uma solução específica, exclusiva, que atende essa condição. Essa condição é chamada de condição inicial, porque normalmente ela está no início, né, do problema em questão, ó, do problema. E também, pessoal, porque quando a gente está resolvendo um problema de equação diferencial que está atrelada, por exemplo, ao tempo, é muito comum, é bem clássico, que num fenômeno que está sendo modelado por uma equação diferencial, você tem a formação inicial, porque o problema está começando a ser estudado ali. Então você tem uma formação inicial no tempo zero. No tempo zero, você já tem o comportamento daquele fenômeno. Então, normalmente, essa informação aqui, ó, a gente tem, se aqui o x fosse zero, no tempo zero eu sei o valor da função, que é 4. Tá? Então, é muito comum esse nome inicial até para isso. Tá? Então, o problema de valor inicial é o problema que envolve a resolução de uma equação diferencial com uma condição inicial dada, que é um valor de x e um valor de y. Certo? A gente vai ver mais adiante que existem outras situações associadas a isso, né? Mas para nosso momento inicial, isso aqui está ok. Certo? Para essa parte inicial de definição de equação diferencial e a definição também de solução particular e solução geral, estamos ok. No próximo vídeo, vamos resolver 2 exemplos envolvendo solução de equação diferencial,
para a gente consolidar essa nossa parte introdutória de equações diferenciais. É isso, pessoal. Até mais.